Extraterrestres na história do mundo. O espírito Ângelo Inácio, desde o momento em que ele psicografou o livro Crepúsculo dos Deuses, ele vem abordando num livro ou no outro a respeito da influência extraterrestre na história do planeta Terra. No Crepúsculo dos Deuses, de maneira específica, ele fala a respeito dos capelinos, né? Capela, uma estrela que dista 42 anos-luz da Terra, que é uma estrela irmã, digamos assim, do Sol, porque é da mesma família espiritual do nosso planeta. Trouxe para a Terra aqueles espíritos que mais tarde reencarnariam na antiga Atlântida, naquela região do continente submerso da Atlântida. Então, mais tarde, Ângelo fala agora nesse livro atual, Os Néfilins, a respeito dos Anunnakis, né? Anunnaki é um termo criado pelos antigos sumérios para designar os deuses, os seus deuses que vieram de um planeta do nosso próprio sistema solar, porém um planeta que faz uma órbita totalmente diferente da órbita dos planetas comumente aceitos ou oficialmente aceitos como fazendo parte da família solar. Então, Ângelo fala a respeito da influência desses seres quando aqui vieram, mas muita gente pode até pensar, poxa, isso é invenção de Ângelo Inácio? Não, outros cientistas, pesquisadores já falavam a respeito desses seres extraterrestres. No entanto, Ângelo Inácio faz uma abordagem espiritual a respeito do problema. Enquanto outros se mantêm ligados à questão mais física, né, a influência puramente física, digamos assim, Ângelo aborda os fatos espirituais por detrás dessa miscigenação de raças, de seres. A Bíblia, mais especificamente, o livro de Gênesis, no capítulo 6, ela fala a respeito dos filhos de Deus que se enamoraram, né, das filhas dos homens, já fazendo alusão aos chamados Néfilins, que era a raça de gigantes dos seres especiais resultantes da miscigenação dos seres extraterrestres ou dos astronautas com os seres aqui da Terra, né? Mas nós encontramos em toda a Bíblia vestígios da presença extraterrestre na Terra. Aliás, eu costumo dizer que a Bíblia é um grande livro escrito pelo povo que teve um relacionamento de alguma maneira próximo da ideia de Deus, né? É um livro histórico. Então, para nós que adotamos a espiritualidade, o espiritualismo ou o espiritismo, ele não é um livro sagrado, é apenas um livro de história universal, a história de um povo que teve um relacionamento com Deus. Seria a melhor designação da Bíblia para nós. Bom, logo no início nós vamos ver no livro de Gênesis, na formação do ser humano na Terra. Ângelo traz isso de maneira mais detalhada no livro Os Néfilins, mas eu gostaria de me abster do livro agora e ficar apenas com o texto bíblico. Logo na formação, existe o texto bíblico que fala: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, está? Então, no plural. Na primeira pessoa do plural, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, não era um ser apenas que estava falando. Ali o texto bíblico deixa escapar a presença de vários seres, que eram denominados de Elohims. Elohims eram os deuses, né? E Eloi é Deus. Na Bíblia, quando Jesus está expirando na cruz do Calvário, ele pronuncia um termo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, Deus, no singular. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse texto da Bíblia, logo no livro de Gênesis, fala Elohim. Elohim é o plural, não é Deus, mas deuses. E os deuses disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois, mesmo ainda em Gênesis, o texto ainda prossegue falando: o homem é como um de nós. Então, já conhecedor do bem e do mal, é como um de nós. Havia um diálogo de seres ali, porque o texto está no plural, com toda a intervenção dos religiosos ao longo dos séculos, mas eles não conseguiram tirar o texto do plural.
O Elohim permaneceu. Os Elohims são a casta de seres que vieram na Terra. Então nós tivemos já no texto bíblico diretamente ali, falando a respeito dessa intervenção. No livro de Números, um dos livros cuja escrita é atribuída a Moisés, quando Josué ele adentra Canaã, a terra prometida ali na Palestina, eles estão saindo do Egito, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles conseguem entrar na Palestina. Então, ali mesmo, eles encontram seres diferentes. Nós vamos ver nos relatos do livro de Números, no Velho Testamento, o livro de Moisés, em que os israelitas encontraram gigantes habitando a terra de Canaã, aquela região da Palestina, seres gigantes. E é tão interessante que lá eles falam no livro que nós éramos como gafanhotos na presença desses gigantes. Os gigantes eram justamente o quê? Eles chamam de Refaíns, Ananins e chamam também de Nefilins. Eram 3 raças de gigantes que derivadas da união de seres do espaço com os seres da terra. Isso é muito interessante notar, porque isso não é invenção de espírita, de espiritismo ou de espírito, Já a própria Bíblia falava isso, que naquela época, 1500 anos antes de Jesus, que foi quando os israelitas saíram do Egito, entrando na terra de Canaã, eles encontraram já seres que eram derivados da experiência genética, que eles falam que eram tão grandes que os israelitas pareciam gafanhotos. Mas não fica apenas nisso o texto. Você, lendo o livro de Números no Velho Testamento, você vai encontrar outro relato interessante, que quando Josué manda o pessoal entrar em Canaã e trazer frutos da terra para alimentar o povo que estava no deserto, eles aparecem com um carro de boi carregando um único cacho de uva de tão grande que era. Um cacho de uva carregado por um carro de boi. Algumas pessoas falam assim, mas isso é absurdo, não pode. Não pode se a gente for considerar a uva do tamanho natural nosso. Mas se era uma raça de gigantes, e mais ainda de alienígenas que viviam ali, ou de descendentes degenerados, talvez até degenerados, digamos assim, dos alienígenas, eles fizeram experiências genéticas, inclusive com os alimentos da terra, para que os alimentos possam ser compatíveis com o tamanho e a necessidade dos gigantes que ali habitavam. Então, um cacho de uva, aí é compreensível que ele teria um tamanho tal que daria para alimentar uma quantidade de pessoas imensa, E era carregado por um carro de boi. Então, a gente nota que ali existiam alimentos modificados geneticamente, porque não é natural do planeta Terra um tipo de alimento como esse, que é necessário um carro de boi para carregar um único cacho de uva, Se a gente for ler o livro de Números, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. Uma outra coisa interessante na Bíblia, que nós vamos notar também, uma descrição exata no livro de Êxodo, de uma máquina que Moisés fala que produzia o maná do deserto. Moisés fala do maná, que é um alimento especial, que não é feito na terra, e enquanto os israelitas estavam com fome, aí ele tem uma descrição perfeita de como ele era produzido, e caía do céu diante dos israelitas, e eles colhiam o maná para sobreviver com esse maná. E era de um valor nutritivo tão alto, tão bom, que substituía todos os outros alimentos conhecidos naquela época, O maná é um alimento extraterrestre produzido por uma máquina. Quem vai ler a Bíblia precisa tirar de si aquele olhar mais, digamos assim, místico, o olhar mais religioso, e começar a procurar no texto da Bíblia os elementos para que você possa entender. Por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um artefato de comunicação. Sempre foi um artefato de comunicação. Além de que foi transformada numa arma poderosa pelos israelitas, Quando Moisés estava ainda no Egito, ele entrou em contato com a Arca de Tutancâmon. E ele viu que essa arca tinha uma aparência e um formato bem interessante. Quando Moisés sai do Egito, fica na memória dele o formato da arca original. E mais tarde ele entra em contato no Monte Horebe com um ser especial, que quando ele chega no Monte Sinai, o ser fala, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra em que você pisa é solo sagrado, reservado a Jeová. Veja bem,
Ao longo da história, os religiosos interpretaram Jeová como sendo o nome de Deus. Porém, no desenrolar da história do Antigo Testamento, a gente vê que não existe só um Jeová. Ele fala em Jeová Rasfa, Jeová Nissan, Jeová Nissi e vários outros. Ou seja, era uma casta de seres que tinha como nome próprio Jeová e um complemento de acordo com a especialidade desse ser. Ou seja, era uma casta de seres do espaço. E manda Moisés construir uma arca. Essa arca era tão especial que ela era feita de uma madeira que hoje já é extinta na Terra. Ela não existe mais. E essa madeira era revestida completamente de ouro. E através dessa arca, Moisés e os sacerdotes tinham acesso aos seres do espaço para comunicar com eles. Era uma arca que mais tarde, lógico, como tudo naquela época, foi se transformado num objeto de culto religioso e tudo mais, né? Mas era tão especial a arca que em várias guerras em Canaã, e a gente sabe que o pessoal judeu destruiu vários e vários povos para assumir a Palestina, nas suas guerras eles levaram a arca coberta. E um grupo especial de homens que foi escolhido a dedo por Josué é quem deveria carregar a arca. Quando chegava diante do inimigo, eles cobriam o rosto com um véu e descobriam a arca. E da arca saía raios e trovões e matava as pessoas que estavam encarando a arca. Ou seja, ela era também um poderoso mecanismo de guerra e de comunicação utilizado naquela época. Aí os evangélicos falam assim, mas era um instrumento de Deus. Bom, eu costumo dizer assim, existem vários deuses, os deuses astronautas, o Criador. E com certeza não era o Criador, porque Jesus fala de um Deus misericordioso. E ali no Velho Testamento, esse construtor da arca, o inspirador da construção da arca, esse Jeová, esse, digamos assim, um demiurgo da época, mandava Moisés destruir, aliás, Moisés não, mandava o irmão de Moisés destruir os povos, matar crianças, velhos, adultos e deixar só as virgens, para que possam ser usadas pelos soldados. Depois que os soldados utilizarem as virgens, matem-nas também. Ora, Deus não mandaria fazer uma coisa dessa. Não Deus que Jesus falou. Então esse Jeová não era Deus coisa nenhuma. Ele era apenas um ser extraterrestre que estava desviado da proposta de evolução e que a gente vai entender o papel desse ser quando a gente estuda o livro Os Néfilins, né? A guerra entre os irmãos Enkiu e Enlil, e aí a gente vai ver a disputa entre os dois deuses na condução até mesmo mais tarde do povo judeu. Então, a gente precisa ver a Bíblia de uma maneira mais científica, os relatos do Velho Testamento principalmente. Aí nós vamos ter depois de vários eventos que ocorreram naquela época de Moisés, a destruição, um pouco antes de Moisés até, a destruição de Sodoma e de Gomorra, que os evangélicos atribuem à existência de homossexuais na época, e por uma vingança divina, Deus resolve destruir. Aí eu adoro confrontar os evangélicos, porque eu já fui evangélico também. Aí eu costumo perguntar para eles, poxa, uma cidade daquela que não tinha nem 3.000 pessoas, Deus destruiu porque uma boa parte era homossexual, segundo a interpretação dos evangélicos. Então Deus perdeu o poder dele porque só na passeata gay de São Paulo tem mais de 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas. Por que ele não destrói São Paulo, São Francisco, Rio de Janeiro? Destruiu uma cidade com menos de 3.000 pessoas porque tinha gay lá. O poder dele é menor, então temos que achar uma outra explicação. Seja lá o que for, e eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente tem uma explicação racional séria para essa abordagem, e bíblica também. O fato é que houve uma destruição com armas atômicas, com arma nuclear, coisa impossível de acontecer por um povo originário da própria terra. Porque a mulher de Ló, quando está fugindo de Sodoma, ela olha para trás. Ela foi avisada para não olhar e se transforma numa estátua de sal. Exatamente a descrição do que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki com as pessoas que foram vítimas de radiação nuclear. Então aquele local foi
um local que foi destruído por um outro motivo que não este advogado por aqueles que estudam a Bíblia de acordo com a sua cartilha e os seus interesses pessoais. Então nós vamos ver várias interferências extraterrestres logo no início da história atual da humanidade. Quando eu falo atual, eu estou falando de Moisés para cá. Nesse momento eu estou me referindo a esse período. Mas nós vamos ter uma descrição mais perfeita da atuação de extraterrestre, é no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é extraordinário, foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, e ele viveu logo ali no reinado de Jeoiaquim, que era o rei de Israel na época, quando Israel foi invadido por Nabucodonosor e Nabopolassar, que invadiram Israel, para levá-los prisioneiros para a Babilônia. E ali naquela época viveu Daniel, viveu Abacuque, viveu Ezequiel, que foram os grandes profetas do Velho Testamento. Ezequiel, então, era considerado o maior de todos. Ele tem uma descrição extraordinária no primeiro capítulo já de Ezequiel, no versículo de 4 a 28. Vocês verão aqui no texto, Ezequiel 1, de 4 a 28. E ele fala o seguinte, olha a descrição dele como é extraordinária. Acima da abóbada, sob as suas cabeças, ele avista um ser do espaço descendo na terra, naquele momento, para preparar logo depois o momento em que eles abandonam a terra, em que os deuses abandonam a terra. Ezequiel vive neste momento em que os astronautas abandonam a terra. Eles saem da nave espacial, vêm aqui na terra, levam alguns escolhidos e abandonam definitivamente o planeta para voltar, Deus sabe quando, na história da humanidade. Ele fala assim, acima da abóbada, imagina uma abóbada, então, um anteparo de vidro, formando uma abóbada, um recôncavo em cima deles. Sobre suas cabeças havia o que parecia um trono de safira. Ou seja, havia uma cadeira semelhante a esta minha, naturalmente esverdeada, numa cor esverdeada, e Ezequiel fala de um trono. Uma cadeira com espaldar alto representa um trono para uma pessoa que vivia 457 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Então ele não ia descrever que estava em cima que tinha um ser sentado, digamos assim, numa poltrona com console à sua frente. Não, é um trono de safira esverdeado, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Veja bem, ele não fala que era um homem, mas que tinha aparência humana, aparência de um homem. Então era um ser humanoide. Ele fala o seguinte, a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, ou seja, nesta parte superior, vi que parecia metal brilhante. Então ele estava vestido o quê? Uma roupa, um traje espacial. Daqueles muito comuns que nós vimos nos nossos seriados de televisão, todo brilhando, prateado. Ezequiel descreve exatamente disso. Havia aquilo que parecia, acima da cintura, um metal brilhante, tudo de metal brilhante, como se fosse cheio de fogo. E a parte de baixo, interna, parecia fogo, ou seja, tudo brilhava. Na visão de uma pessoa que vivia mais de 400 anos antes de Cristo, se a gente estivesse aqui com a lâmpada acesa, eles iam falar assim, um fogo estava emanando da sua mão. Ele não saberia descrever uma lâmpada. Se o ser aparece, então, irradiando uma luz, ele falava, estava fogo irradiando dos seus lombos para cima e dos seus lombos para baixo. Era a visão e a forma que eles descreviam naquela época. Então vi que parecia metal brilhante, como se cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Veja bem, irradiava uma luz em torno desse ser. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. A palavra glória do Senhor é derivada de um termo mais antigo ainda, da Arca da Aliança, quando havia uma manifestação visual nos chamados Santos Shekinah. Em cima da arca, na hora que eles entravam em contato com os seres extraterrestres, não somente eles ouviam a voz desses seres, mas havia uma luz que começava a irradiar, abrindo um portal dimensional. A esta luz eles chamavam de glória. Então tudo isso que representa uma luz, uma irradiação eletromagnética, a Bíblia descreve como glória do Senhor, porque não existia outra palavra na época para denominar isso. Nós vamos ver demais esse termo, a glória do Senhor. Isso representa apenas
algum artefato tecnológico que irradia luz. É esta luz que se chama glória do Senhor. E aí, diante dessa visão, Ezequiel se prostra para adorar o ser, porque para ele representava uma divindade, né? Ainda em Ezequiel 4:28, né? Capítulo 1, versículo 4:28, ele continua falando: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas e cercadas por uma luz brilhante. Ezequiel está avistando um disco voador, uma nave espacial. Ele fala que vinha numa tempestade, ou seja, vinha rasgando a escuridão aquilo e soltando luzes por todos os lados. Ele fala uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Olha como ele descreve os seres extraterrestres, né? Pareciam seres viventes. Então ele fala de vultos que estavam no meio do fogo. Naturalmente, não era o fogo que nós conhecemos, mas essa irradiação, essa luz. Ele viu uma nave espacial irradiando luz e lá dentro da nave, seres viventes, seres vivos, né, que se movimentavam nessa nave. Eu costumo dizer que o livro do profeta Ezequiel, principalmente o capítulo 1, é a melhor descrição que tem de avistamento ufológico na Bíblia e o mais detalhado. Lógico que eu estou até resumindo para vocês aqui o que Ezequiel fala, né? Bom, segundo a Bíblia, também a gente vai voltar um pouco atrás na história para a gente entender, a Bíblia é constituída dos livros que são os livros chamados canônicos, aqueles que foram aprovados pela igreja, e os livros apócrifos, que não constam no corpo da Bíblia, né? Mas que a igreja reprovou porque trazia algum conhecimento que era perigoso à doutrina da igreja, a doutrina de manipulação das consciências que a igreja adotou ao longo do tempo. Peço desculpa a vocês que estão me ouvindo, que eu fico meio apaixonado com o tema, porque é um tema que eu gosto de transitar e transito relativamente bem, devido ao meu passado evangélico e de estudar a Bíblia e tudo mais. Pois bem, entre os livros chamados apócrifos, os que foram rejeitados no cânon sagrado, consta um livro que é um livro muito especial. Inclusive existe para vender, vocês podem acessar a internet e comprem o chamado livro de Enoque. Tá? Procure na internet, livro de Enoque. O livro de Enoque descreve exatamente as peripécias de Lameque, o pai de Noé, o patriarca. Aquele mesmo, né, que construiu a arca, né, que teve todos os animais da terra, uma espécime de cada da arca. É interessante que Lameque, ele entra em contato com o seu pai, Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo, segundo os relatos da Bíblia, porque ele não era da terra, né? Ou ele era o resultado da união entre extraterrestres e os filhos humanos. Matusalém viveu muito mais de 300 anos. Lameque fala, no capítulo 104 do livro de Enoque, a respeito do seu filho Noé. Lameque se assusta com Noé, porque quando ele nota o próprio filho, ele fala que a pele dele era extremamente branca, tanto quanto os cabelos de Noé. Veja bem, pele extremamente branca, tanto quanto os seus cabelos. E os seus olhos apresentam um brilho incomum. Isso significa que Noé era um ser da terra? Vejamos um pouco mais a descrição de Lameque, né? Lameque fala ainda para Matusalém, em suas observações, que ele está desconfiado do próprio filho, Noé. Ele fala, com certeza ele não é um de nossa espécie. Lameque fala, com certeza Noé não é um da nossa espécie. Tamanha a diferença entre Noé e os seres da época em que ele viveu. Isso só vem confirmar as características, né, especiais dessa família, né? E aí a gente começa a perguntar, qual a constituição celular desses homens daquela época? A Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 1, afirma que Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Matusalém, Lameque e finalmente Noé viveram por quase 1000 anos cada um deles, com exceção de Enoque,
que viveu 365 anos e depois foi abduzido. A Bíblia descreve a abdução de Enoque, quando ele é levado por um carro de fogo, por uma nave extraterrestre, para outros mundos, né? O próprio livro de Enoque descreve as peripécias de Enoque em outros mundos, falando o que ele viu e o que ele ouviu em outros planetas. Acredito que você que está estudando o livro Os Néfilins precisa entrar na internet e adquirir o livro de Enoque. Tente comprar o livro, não tenta baixar sem pagar não, devido a questões de direitos autorais, porque isso aí é uma coisa muito grave. Nós que pretendemos colocar um mundo melhor e fazer uma coisa sobre uma ética mais consentânea com o ensinamento do Cristo, sermos coerentes com aquilo que a gente prega, né? Então vamos parar com esse negócio de baixar coisa gratuitamente, porque isso prejudica o próprio autor e a editora, evitando que ela depois tenha condições de continuar com o trabalho. E é um livro extremamente barato, compensa você ter aí para você ver quais os relatos logo nos primeiros anos, né, digamos assim, da civilização terrestre, né? E o tanto que esse pessoal viveu, o tanto que eles conseguiram deixar os seus relatos e que mais tarde, infelizmente, foram rejeitados por aqueles donos da religião que definiram quais livros deviam ficar ou não na Bíblia, né? Paulo de Tarso, mais tarde, muitíssimo mais tarde, já na era cristã, ele descreve na sua carta aos Hebreus, pela fé, Hebreus 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi encontrado entre os homens porque Deus o levou, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. O próprio Paulo, se a gente formos nos ater a um relato essencialmente religioso e místico, Paulo entra em contradição, porque ele fala que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Ao mesmo tempo, ele fala aí que Enoque foi em carne e osso para o céu. E aí a gente tem que entender o que é céu na concepção daquela época, né? Era muito comum os judeus terem uma concepção de 11 céus, em 11 dimensões diferentes, né? Mas, mais precisamente, próximo de Paulo ali, a concepção helênica que dominou aquela época falava de 3 tipos de céu. O céu atmosférico, o primeiro céu, você olha e vê a atmosfera, é o primeiro céu. O segundo céu, onde estão os planetas. E o terceiro céu, o plano espiritual mais próximo da Terra, né? Tanto que Paulo leva Paulo a falar que conhecia um homem que foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, ou seja, para o plano astral. Mas aqui ele fala no texto, em Hebreus 11, versículo 5, que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi para o céu sem ver a morte. Portanto, não é esse céu, o plano espiritual, que o corpo físico não sobrevive no plano espiritual. Foi para o céu, onde estão os planetas, ou seja, foi o momento em que ele foi abduzido, e Enoque descreve isso no seu livro. Ele não consta da Bíblia, porque o cano foi rejeitado no cano sagrado. Você pode adquirir à parte o livro de Enoque e ver os relatos das visitas que ele fez a Marte, a Vênus e vários outros mundos, e ele descreve com detalhe esta visita. Bom, nós vamos na Bíblia encontrar vários relatos, mas um deles mais precioso, que eu acho, é do profeta Elias, que é abduzido, ele é arrebatado vivo, né? Está escrito no 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. 2º livro de Reis, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num remoinho, né? Ou seja, descreve aí, né, Eliseu falando a respeito do momento em que uma nave extraterrestre provoca um remoinho e Elias é abduzido, ele é levado ao céu na frente dos profetas, porque eles tinham naquela época um colegiado de profetas naquela época. A Bíblia é cheia desses relatos. Mais tarde nós vamos ver no próprio Novo Testamento, quando Jesus se aproxima da terra, ali naquele momento do nascimento em Belém, quando os Espíritos falam que os representantes das
nações ou dos povos redimidos da Via Láctea, e chegam a citar o espírito Alex Arthur Indiano, no livro Gestação da Terra. Ele fala de representantes de Sírios, de Aldebaran, de Antares, que vêm para a Terra recepcionar Jesus no momento do nascimento e cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, os anjos que tradicionalmente estão vistos como se fosse uma estrela não é nada mais, nada menos do que seres que vêm do espaço, seres fora da terra. Mesmo se nós nos atermos à interpretação religiosa de que anjo é um ser divino, ele é extraterrestre, ele não é da Terra. Então, são seres que vieram aqui para recepcionar Jesus. Mais tarde nós vamos ver vários seres na história da Terra, até o próprio Kardec admitindo que é possível sim entrar em contato com os seres do espaço através das comunicações mediúnicas. Então, hoje, segundo os espíritos, nós temos mais ou menos aproximadamente 30 raças de seres extraterrestres que estão em contato direto com o nosso planeta, né? Seres que vieram aqui, que estão interferindo, dentre eles os mais conhecidos, os capelinos, conhecidos no meio espírita e espiritualista, os habitantes de Nibiru, os Anunnakis, os Zeta Reticuli, que são os seres, os greys artificiais, os mais comuns, que são vistos abduzindo, fazendo experiências com animais, uma das raças desses greys, né? Não são todos, e nós podemos entender que entre esses diversos outros foram e estão sendo avistados ao longo do tempo, mas essas três raças principais, capelinos, os Anunnakis e os greys, os mais, tradicionalmente, os mais comuns que são avistados. No livro último da Bíblia, no Apocalipse, João Evangelista, quando estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, ou seja, em desdobramento, ele viu as cenas que ele descreve no livro do Apocalipse, e ele fala de 4 seres com aparências diferentes da aparência humana, além dos 24 anciãos, que são seres que não são da Terra, mas que fazem parte do governo oculto do mundo e são apontados por João Evangelista no livro do Apocalipse, são seres reais e não imaginários. Ou seja, o tempo inteiro a Bíblia fala da interferência extraterrestre na história da humanidade. E aí a gente precisa ficar atento. Eu adoro a Bíblia, não vou dar todos os detalhes para vocês, mas aqui vocês verão alguns textos, alguns versículos que a gente vai disponibilizar para vocês, inclusive falando dos tipos humanos desses seres, né, da aparência física deles, que muitas vezes guarda direta relação com a atmosfera, a densidade da atmosfera, com a gravidade do mundo de origem, a distância desse mundo da estrela em que ele faz parte, né, e sobre a composição própria, da atmosfera, se eles respiram oxigênio, hidrogênio, amoníaco, metano, qual tipo de gás que eles respiram, tudo isso interfere na forma física desses seres. O certo é que, de uma maneira brilhante, eu posso dizer para vocês que a Bíblia é o maior relato de avistamentos e de experiências extraterrestres, mediúnicas e não mediúnicas, de abduções e de interações dos seres da Terra com os seres do espaço. Então, leia a Bíblia de maneira diferente. Procure ver a Bíblia não com um olhar religioso apenas. Se isso te agrada, sim, mas procure olhar de maneira científica nos livros de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Números, livro de Reis, os livros de Daniel no Velho Testamento, de Ezequiel, de Neemias, de Abacuque, de Sofonias. E depois você passa para o Novo Testamento, os primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois Atos dos Apóstolos. Veja os relatos de Paulo, quando ele fala na carta aos Hebreus. E, por fim, João Evangelista falando no livro do Apocalipse. Então, tem diversos testemunhos de aparição e interação com seres extraterrestres. E isso não é invenção do Robson, não é do Espiritismo, não é dos Espíritos, não é de Ângelo Inácio. Está aí na sua Bíblia, que provavelmente está sendo empoeirada aí na sua casa, né? Que muita gente não gosta de ler. Leia imediatamente e, acima de tudo, adquira o livro de Enoque, um livro, você pode entrar no Google, colocar livro apócrifo de Enoque, ou somente livro de Enoque, e adquira para você ver os primeiros relatos de experiências extraterrestres no alvorecer da humanidade.
É isso aí, fique com um beijo gostoso no seu coração e quem sabe a gente encontra em algum planeta, em algum cometa por aí. Um grande abraço.